Muito boa noite e bem-vindos a mais um Espaço do Fontes, aqui no SmackDown e no Wrestling.pt, e hoje para falar do WPT Batalha dos 1000 do passado domingo, o show do WP do passado domingo, e que eu diria que foi, na minha opinião, o melhor show desta season. Antes de entrarmos propriamente na análise do show, pedir desculpa por uma situação passada, portanto, no vídeo passado, teve a ver com a antevisão que fiz a este show, e dizer que, naturalmente, eu tenho uma atividade profissional que não é isto, era bom que fosse, não me importaria, mas não é, e portanto, há semanas em que tenho mais tempo, em que tenho tempo para poder preparar vídeos, noutras tenho zero de tempo para o fazer. Nestes vídeos, nos vídeos como o de hoje, que é um vídeo de análise, é um vídeo que depende muito de opinião e de alguma descrição, não há grande problema de não se prepararem os vídeos. Agora, quando falamos de vídeos de antevisão, que são vídeos que obedecem a questões factuais, a factos, que se passaram muitas vezes há 3 meses ou há 4 meses atrás, convém realmente ter algum tipo de preparação, ou pelo menos verificar ou voltar a rever o que se passou nos shows anteriores, e há vídeos de antevisão em que eu não consigo fazer isso. Isto aconteceu na antevisão que eu fiz este show, na antevisão ao WP Batalha dos 1000, e eu quando fiz a antevisão, portanto no momento em que fui fazer a antevisão, no meu cérebro o WP Leather Match, que foi efetivamente o primeiro show desta season, naquele momento no meu cérebro o WP Leather Match estava na season passada. E portanto acabaram por existir 2 ou 3 informações que decorriam daí e que acabaram por ficar lapsos, e portanto eu peço desculpa a quem viu e peço desculpa ao WP, ao Wrestling Portugal, ao Wrestling PT, por isso, porque acho que percebem que o que tenho de fazer aqui é elevar o produto, e essa antevisão, na minha opinião, realmente não elevou o produto, e portanto as minhas desculpas, e vamos então à análise à Batalha dos 1000. Volto a repetir, um excelente show, possivelmente o melhor show da época, e começar por dizer que quem chegava ao Shotokai percebia que o WPT tinha efetivamente tomado conta do Wrestling Portugal, as abas dos rings estavam diferentes, a entrada dos lutadores estava diferente, estavam reservados lugares, o Salvador reservou lugares para a equipa Wrestling PT, e portanto claramente quem entrava tinha logo a percepção de que o Wrestling Portugal estava diferente. Dizer também, antes de entrar na análise aos combates, que existiu aqui alguém que, na minha modesta opinião, foi tão importante como um combate. Portanto, foi uma pessoa que não combateu, mas que, na minha opinião, tudo o que fez durante o show teve tanta importância como um combate, e que foi o Ramon Vegas, que foi o MC, portanto, substituiu o Malheiro neste show, exatamente por isso, porque o Wrestling PT tinha tomado conta do Wrestling Portugal, e o Salvador substituiu o Malheiro pelo Ramon. E o Ramon teve excelente na função, naturalmente que aproveitando-se do facto de ser um MC heel, o que é muito diferente do Malheiro, porque poder-me estar a pensar, então se foi excelente é melhor que o Malheiro? Não é melhor nem é pior, é diferente. O Malheiro é um MC babyface, o Ramon é um MC heel, e conseguiu aproveitar-se muito bem disso para entreter as pessoas, para gozar com as pessoas, e portanto com o público. Atirou muitas piadas, e piadas com graça, e portanto conseguiu ser um entertainer de alto nível. Excelente prestação do Ramon Vegas, que quanto a mim foi o primeiro destaque do show. Foi o primeiro porque o segundo e, na minha opinião, o maior destaque de todo este show foi o combate que abriu o próprio show, o opener entre o fantástico David Francisco e o Pégaso. Eu não vos consigo dizer o quanto gostei deste combate. Na minha opinião, este combate foi um combate next level. E o que é que eu quero dizer com isto? Existiram nestes 3 meses de 2019, já existiram combates muito bons no wrestling português. Na minha opinião, tinha existido apenas um
que estava next level, que estava acima desse muito bom e que tinha sido o combate do Red Eagle com o Zack Sabre Jr. Fantástico David Francisco e Pegasus, na minha opinião, fizeram aqui o segundo combate next level, o segundo combate candidato a combate do ano, se quiserem. Tiveram aqui um combate com storytelling incrível, simplesmente incrível. Levaram-nos numa viagem autêntica de emoções e este combate acabou por me fazer um bocadinho quase recordar a razão pela qual eu sou fã do wrestling. Porque nós podemos apreciar, e eu pessoalmente até sou um apreciador de spot fests, de moves muito bem feitos, de uma técnica perfeita. Agora, a verdade é que este combate recordou-nos que o que fica no wrestling, o que fica nas nossas memórias, são as histórias e a forma como as histórias são contadas. E eu arriscaria dizer que este, além de ser o melhor combate de 2019 em Portugal, a par com o do Red e o do Zack Sabre Jr., este foi também um dos melhores combates em termos de storytelling que eu já vi ao vivo. E digo isto em toda a minha vida de fã de wrestling. E eu já vi, posso dizer, muitos shows ao vivo, shows cá, shows lá fora. E este combate eu incluo num dos melhores combates, ou no lote dos melhores combates, das melhores histórias que já me foram contadas alguma vez em ringue. Dizer em termos de descrição do combate, ou de análise do combate, que o David claramente entrou como heel do combate. Se quem lá estivesse não o percebesse de imediato, o David logo que entrou deu um abraço ao Ramon. O Ramon fazia parte da estrutura da equipa heel daquele show que era a equipa Wrestling PT, como há pouco expliquei. É lógico que o David e o Ramon já têm uma história anterior que todos conhecemos, mas esse abraço, na minha opinião, marcou logo o facto do David entrar ali como heel do combate. De seguida ao Pegasus, e a entrada do Pegasus foi simplesmente brutal. Só me fez lembrar, eu tive ali um momento depois do Pegasus entrar, e portanto, quando o fumo se estava a começar, porque na entrada do Pegasus é utilizado fumo, quando o fumo se estava a começar a dissipar, eu olhei, eu estava na bancada, portanto na bancada que fica na parte lateral do ringue, vá lá, logo da entrada, e eu quando olhei para a bancada de lá, eu parecia que estava, a sensação que tive foi a de estar num estádio de futebol, na entrada de uma equipa de futebol, quando as claques normalmente mandam fumos, e que ficam ali uns momentos no estádio em que não se vê nada, e ver o público quase em delírio total do lado de lá, e o fumo pelo Shotokai, parecia uma entrada de uma equipa de futebol, e acho que foi ali um momento brutal, e que eu não sei se alguma vez, em termos de uma entrada de um lutador, alguma vez eu tinha tido uma sensação assim. Não sei se já tive, se não, mas esta foi simplesmente brutal. E portanto, eram uns excelentes indícios para começar. Melhor ainda, o início do combate, em que o David entra, dominador, entra a todo o gás, e nós percebemos que o David vem com desejo de vingança, portanto, vem com desejo de retribuição pela forma como o Pegasus lhe tinha ganho o combate anterior. E portanto, o David domina claramente ali a primeira parte do combate, até que existe aquele que é, na minha opinião, e acho que é fácil de perceber isso, o momento decisivo do combate. E que é qual? Quando o Quaresma, o árbitro, é atingido no canto direito, portanto, do lado onde eu estava, do lado da entrada. O Quaresma é atingido do canto direito, portanto, vai ao chão, e o David aproveita para ir expor o turnbuckle do canto esquerdo. Portanto, vai ao canto esquerdo, desata o turnbuckle, para que fique um exposed turnbuckle, para de seguida poder utilizá-lo no Pegasus. O David tenta fazê-lo, portanto, pega no Pegasus, julgo eu, para fazer um Snake Eyes no exposed turnbuckle. No entanto, o David tem ali o seu primeiro grande momento de indecisão, e quando vai a fazê-lo, portanto, para, e nós percebemos que
interiormente existe um misto de emoções no David Francisco que ali percebe que se calhar aquela não é a forma de querer ganhar o combate. Ele quer ganhar o combate, mas ele percebe ali que não estava a utilizar a forma correta para o fazer. Agora, estamos a falar, se calhar vocês estão desse lado a pensar, epá, sim senhora, boa história, mas eu já vi isso no outro lado, algo do género. A questão é que estamos a falar de dois prós que fizeram isto de uma forma, epá, sublime. E podemos até pensar em combates, se calhar, de grandes companhias. Epá, não pensem que isto foi menos do que esses combates, porque não foi. Estes dois fizeram, portanto, as emoções que conseguiram transmitir e a forma, pá, excelente, a forma quase de nós percebermos de imediato, de não ser preciso pensar sequer. Eles faziam e imediatamente a emoção passava para nós. Epá, isso só os prós é que conseguem. E portanto, kudos para o David, kudos para o Pegasus, que nestes primeiros momentos do combate, ou pelo menos até este momento decisivo do combate, e momento incluído, conseguiram realmente agarrar ali o público através da emoção. A partir do momento em que o David realmente larga o Pegasus e, portanto, não lhe faz o eventual Snake Eyes no turnbuckle, existe uns segundos depois também uma altura em que o Pegasus também poderia, portanto, o David está virado, está de frente para esse Exposed Turnbuckle e o Pegasus está no canto contrário, no canto, portanto, na diagonal. E nós percebemos que o Pegasus, se quisesse, imaginem, fazer um running knee ou um basement dropkick, conseguiria ele próprio que o David batesse nesse turnbuckle, mas o Pegasus decide também não fazê-lo e vai falar com o David, diz ao David, isto não, vamos ter um combate sem batota. Eu acho que foi essa a palavra até que ele utilizou, mesmo batota, não tenho a certeza absoluta, mas eu penso que terá sido até essa a palavra que ele utilizou. Vamos fazer isto sem batota, apenas os dois em ringue, num combate limpo. A seguir eles têm um momento que eu achei lindo, que são os dois a consertar o turnbuckle, portanto, a voltar a pôr a capa do turnbuckle. Um punha a corda, o outro ajudava. Isto foi um momento completamente à patrão, porque isto, se calhar, com outros dois lutadores, isto seria totalmente cringe. Agora, com estes dois, isto resultou num momento excelente, à patrão mesmo. E, portanto, para mim, quanto a mim, um dos momentos que mais gostei deste combate. Portanto, não existiu aqui nenhum move, não existiu aqui nenhum movimento técnico, foi simplesmente o fantástico David Francisco e o Pegasus, dois inimigos acabados de ser tornados amigos, portanto, a colaborarem para arranjarem um turnbuckle que seria um elemento para que o combate, que como o Pegasus disse, teria que decorrer limpo e sem batota, era necessário que aquele elemento do turnbuckle fosse corrigido para que isso pudesse acontecer livremente, vá lá. E, portanto, os dois arranjaram o turnbuckle, e foi um momento brutal. A partir daqui, o combate realmente foi muito mais equilibrado, um combate em que o público esteve totalmente investido. Se calhar já há algum tempo que eu não via o público tão investido num combate, seja no WP, seja na APW, seja no CTW. Foi, nos últimos tempos, um dos combates em que eu vi o público a vibrar mais, foi vibrar mesmo, acho que é a palavra correta que se deve aqui aplicar, foi vibrar mesmo com este combate. Era uma montanha russa de emoções. No final, o David acabou por vencer o combate, o que empata esta série que começou na batalha final da season anterior. E, portanto, podemos dizer, não nesta season, mas podemos dizer que em tempos recentes, ou em termos de ligação, este é o segundo combate. Tivemos o combate da batalha final, este era o rematch. E, portanto, esperemos que até ao final faltam 2 shows para terminar. E sim, desta vez estou a contar com o WP Leather Match. Portanto, faltam 2 shows para terminar a season, se não estou enganado. Faltam 2 shows para terminar. E, portanto, esperemos que num desses 2 shows tenhamos o combate de desempate entre o fantástico David Francisco e o Pegasus. Porque, até analisando, este combate foi tão bom que
eu não sei se conseguirão compreender isto, mas até o combate passado ficou a ganhar com este combate. Porque nós agora podemos ligar o combate passado a este combate. Porque esta é uma história que começa num combate e esperemos que aqui ainda só vá na sua continuação, que não tenha sido o seu final. E portanto, se ligarmos estas duas histórias, epá, brutal. Acho que o David e o Pegasus estão a construir aqui uma série que pode ficar para a história, pelo menos do wrestling português. Não quer dizer, naturalmente, do wrestling internacional. É lógico que não, porque infelizmente o nosso wrestling não tem um nível de conhecimento lá fora sequer que desse para isso. Mas em termos de wrestling nacional, e em termos de wrestling nacional, nós temos excelentes combates e, portanto, ter uma das melhores séries do wrestling nacional é um mérito. Não se pense que é algo, é wrestling nacional, portanto não é um nível assim tão bom. Desenganem-se, porque há excelentes combates em Portugal. Portanto, um grande combate em Portugal não é diferente de um grande combate em Inglaterra, ou um grande combate nos Estados Unidos, ou um grande combate na China. E, portanto, grande combate entre o David e o Pegasus. Quanto a mim, claramente o combate do show e um dos melhores combates de 2019 em Portugal. Passemos depois, ou antes de entrar no combate seguinte, explicar o segmento seguinte. Porque, também, dizer isto, o Booking WP, isto é algo que eu gosto muito no WP, o Booking WP funciona um bocadinho quase como um filme. Portanto, cada show é um filme que depois se entrelaça nos outros filmes, que são os outros shows, e que fazem uma season, que neste caso será uma sextologia. Não faço ideia se existe sequer a palavra, mas será, tal como existe uma trilogia, portanto, aqui teremos uma sextologia. E a questão é que tudo conta nestes shows do WP. Todos os segmentos contam, todos os pormenores contam, e isso é algo que, pelo menos a mim, me apraz como fã. E, portanto, se é eu que de seguida entra a equipa Wrestling.pt, portanto, entra o Salvador, entra o Mota, entra o Stefan Stu, entra o Michael Stu e entra também o Guna mascarado. Portanto, além destes 5 elementos, existe mais um Guna que ainda não tirou a máscara. Portanto, existe um 6º elemento nesta equipa Wrestling.pt que ainda não foi revelado. E, portanto, em termos de atividade, de ação no show, os elementos que estiveram em combate foram o Salvador, Mota, Duarte e os Stus. Este Guna não esteve, portanto, em nenhum combate. Agora, ele está lá, ele existe e ele vai ter um papel até ao final da season, que ninguém duvide isso. Explicar também que um elemento decisivo, na minha opinião, deste show iria ser o Salvador. E neste evento, não tanto pelo que iria fazer em ringue. Naturalmente também era importante, mas o fator decisivo, quanto a mim, para este show seria a performance do Salvador nos segmentos que iria ter, porque iria ser ele o fio condutor de todo o show. E posso dizer, e se calhar quem foi ao show se calhar vai estar a pensar, então mas estavas de t-shirt vermelha, tu és apoiante do Salvador, por isso é que vais dizer bem dele. Nada a ver com isso. Acho que quem me conhece, eu sou realmente, atenção, sou realmente da equipa Wrestling PT. Portanto, em toda esta história, o meu lado é o lado da equipa Wrestling PT. Mas isso não me faria analisar a prestação do Salvador ou de outro elemento qualquer da equipa Wrestling PT de uma forma que não fosse a que eu quero analisar e, portanto, que acho justa, fosse da equipa Wrestling PT ou não fosse. E, portanto, na minha opinião, sincera, honesta, o Salvador esteve muito, muito bem neste papel. No papel do dono do WP, apareceu do WPT, apareceu de fatinho, portanto, a dar todo o ar de boss de Vince, e ele esteve muito bem. Pá, não existiu ali uma hesitação, por exemplo, porque nesta personagem, nesta figura, seria necessário realmente determinação, e o Salvador nunca se enganou, teve sempre as coisas bem sabidas e teve muito, muito bem. Foi um excelente fio condutor para o show. Portanto, a seguir à entrada da equipa Wrestling PT, entrou o Corvo. Portanto, uma excelente interação entre o Corvo e o Salvador.
com o Corvo a dizer ao Salvador que o Salvador parecia que tinha saído do bairro de finalistas, que foi uma piada que ficou ali também muito bem, aqui o público reagiu muito, muito bem. E de seguida o Salvador convida o Marcos Vitória para se juntar à equipa Wrestling PT. Recordar que o Marcos Vitória está suspenso, ou estava suspenso, pelo Malheiro, devido a uma lesão que o vem a atormentar há já bastante tempo e, portanto, o Malheiro, preocupado com a saúde do Marcos, suspendeu não só deste show, mas do resto da season. O Salvador não se importou muito com essa questão e, portanto, convidou o Marcos Vitória, estava no show, estava na plateia, portanto, a assistir ao show, e o Salvador falou com o Marcos e disse-lhe, porque naturalmente o Marcos não está suspenso porque quer, está suspenso porque alguém o colocou suspenso e, claramente, o desejo do Marcos poderia ser lutar. E o Salvador deu-lhe essa possibilidade, disse-lhe: Marcos, tenho um espaço para ti, o espaço do Marcos. E, portanto, estão a ver o que foi feito aqui, não é? O espaço do Marcos. E, portanto, o Marcos ficou ali na dúvida. De seguida, entrou o Malheiro e o Malheiro parecia ir no caminho de convencer o Marcos a reverter a decisão. O Marcos ainda não o tinha tomado, mas a impedir que essa decisão do Marcos participar no combate com a equipa Wrestling PT fosse tomada. O que é que o Salvador fez? Despediu o Malheiro e, portanto, porque o Salvador neste momento, para quem possa eventualmente não saber, para quem eventualmente possa ter vivido debaixo de alguma pedra, de alguma rocha, nos últimos tempos, o Salvador e o Corvo neste momento dividem o Wrestling Portugal e, portanto, neste momento pode-se dizer que está dividido em 50% do Salvador, a super equipa Wrestling PT, e 50% do Corvo, a equipa Wrestling Portugal original, vá lá. E, portanto, o Salvador tem essa possibilidade, tem essa autoridade e despediu o Malheiro. E, portanto, neste momento, o Malheiro está despedido do Wrestling Portugal. O Marcos aceitou o convite do Salvador e, portanto, Marcos Vitória iria juntar-se mais tarde ao combate, ao Six-Man Tag, mas aí já lá vamos. De seguida ao combate pelo título de honra entre Bernardo Barreiros e André Mota. E este combate, para mim, quanto a mim, foi um bocadinho a prova de como o público pode realmente influenciar e valorizar um combate de wrestling. Este combate foi bom, naturalmente que este combate foi bom, mas o que conseguiu arrancar do público conseguiu fazer com que o combate fosse ainda melhor, porque depois o público ficou completamente agarrado com o combate do Pegas e do David. De seguida, o Salvador continuou com o segmento seguinte, continuou a agarrar o público, e muito mérito para o Bernardo e para o André Mota, que pegaram nisso e surfaram a onda. Portanto, conseguiram manter todo o interesse do público, todo o envolvimento do público, e acabaram por ter um excelente combate, ou pelo menos um combate que realmente teve interesse. Portanto, o público esteve sempre interessado neste combate, sempre a apoiar o Babyface, sempre a apopar o heel, e, portanto, acho que foi um dos bons combates deste show. Passando aqui um bocadinho pelo que foi o combate, o Bernardo dominou ali no início. Depois, quando vai para fora do ringue, ele leva o Mota para fora do ringue. Quando voltam para dentro, o Mota aproveita isso para conseguir reverter esse domínio. Consegue ir mantendo o Bernardo no chão, muitas vezes através de joelhadas. É muito curiosa esta utilização dos joelhos por parte do Mota. O Mota, na sua personagem, utiliza os joelhos de variedíssimas maneiras, e eu acho que isso, sinceramente, é muito inteligente. Não é difícil de perceber, até qualquer um de nós, que uma joelhada normalmente resulta sempre em algo sempre sério, algo sempre real, algo sempre que dói. E, portanto, o Mota utiliza muito as joelhadas, seja um running knee, seja, imaginem, um lutador que esteja no chão,
o Mota vai de imediato lá e joelhos em cima, joelhos, e isto dá uma sensação realmente de credibilidade, de que realmente está a aleijar a sério o seu adversário, porque aleijar acredito que de vez em quando é wrestling e portanto é uma atividade física naturalmente que de vez em quando acontecerá. Agora, a verdade é que com esta utilização o Mota tem aqui, na minha opinião, sempre um plus de credibilidade que eu acho que foi muito inteligente da parte dele utilizar. Agora, de vez em quando, esta questão de utilizar os joelhos pode ter um problema, que foi o que aconteceu, por exemplo, neste combate, que é alguém agarrar-lhe a perna, e portanto o Bernardo, numa das situações, agarrou-lhe a perna, com isso acabou por voltar a reverter um bocadinho o domínio do combate, aplicou-lhe ali, eu penso que foi um double underhook suplex, que atirou o Mota quase até ao outro lado do ringue. Portanto, o combate acabou sempre por ser assim bem disputado. O público acabou por nunca tirar o interesse a este combate. E no final, já depois de algumas trocas, de algumas voltas e reviravoltas, o Bernardo acabou por vencer com o Roaring Elbow e reter o título e fazer a sua quarta defesa consecutiva. Portanto, o Bernardo já tinha transformado este título de honra num cash-in. Aqui pode-se dizer que terá sido quase a confirmação desse cash-in, porque o cash-in já estava ganho. O Bernardo consegue aqui quase uma vitória a mais e, portanto, confirma realmente que é o dono do título de honra e com toda a justiça. Mas o Bernardo Barreiros não iria ficar por aqui. Mas já lá vamos. Próximo combate entre Corvo, Bemer e Mira, a equipa Wrestling Portugal frente à super equipa Wrestling PT, constituída pelos Stus, Michael Stu e Stefan Stu, e pelo Marcos Vitória, que, como expliquei há pouco, foi convidado pelo Salvador e aceitou. Este foi o primeiro dos tags do show. Existiram 2 tags neste show. Tiveram, a verdade também tem que ser dita, tiveram se calhar os 2 spots mais difíceis do card. Diria que o combate seguinte, o combate do Trindade e do Artur Carvalho e do Salvador e do Duarte, teve ainda um spot mais difícil, que foi depois do intervalo e antes da Batalha dos 1000, portanto, quando toda a gente estava à espera da Batalha dos 1000, mas já vamos a esse combate. E, portanto, este combate também foi o combate imediatamente antes do intervalo. Também não estava num spot muito fácil do card. E a verdade é que este combate foi bom. O combate, tecnicamente, em termos de interações, em termos de dinâmica, o combate foi bom. Acho que não se pode apontar grande coisa a este combate. Tivemos moves muito porreiros, tivemos dinâmicas muito porreiras, tivemos double teams porreiríssimos também. Agora, a verdade é que, pessoalmente, a mim, o combate não me conectou por aí além. E se me perguntarem porquê, eu peço desculpa, mas nem eu vos consigo explicar. Agora, o que sei é que depois quando penso neste combate, não é um combate que me tenha conectado por aí além, apesar de reconhecer que o combate foi bom. Atenção, porque não há aqui muito para onde pegar. O Bemer esteve bem, o Corvo esteve muito bem. Eu gostei muito, por exemplo, do Shine do Corvo. Foi ali uma altura do combate muito porreira. O Mira esteve muito bem também. O Bemer neste combate talvez se tenha guardado um bocadinho depois para a Batalha dos 1000. Ele foi muito mais ativo na Batalha dos 1000 do que neste combate. Deixou um bocadinho este combate, principalmente para o Mira e também para o Corvo. E a equipa da super equipa do Wrestling PT também esteve muito bem. Os dois estiveram muito bem. O Marcos também. E portanto, por aqui não se pode apontar nada. Agora, não me conectou como eu estava se calhar à espera que conectasse. Em termos do que foi o combate, dizer que o primeiro a entrar foi o Bemer, que estava claramente insatisfeito com a decisão do Marcos Vitória. Portanto, mal entrou, foi direto ao Marcos. Nós aí percebemos que os problemas nas costas do Marcos Vitória realmente se mantinham. Portanto, não foi o facto do Salvador o ter chamado que lhe fez naturalmente desaparecer os problemas que
que ele tinha nas costas. Os Sturs tentaram ajudar o Marcos, o Bemer acabou por basicamente espantá-los e, portanto, dominar o Marcos Vitória. Depois entraram Stefan Stu e Mira, uma altura também bastante interessante do combate, com os Stus a utilizarem vários double teams no Mira, a utilizarem Heel Tactics. O Mira talvez dos três tenha sido aquele que mais tempo esteve em ringue, e esteve bem, volto a reforçar, e portanto acabaram por ser interessantes estas partes dos Stus e do Mira, que basicamente acabaram por fazer quase toda a primeira parte do combate, excetuando a parte do Bemer, do Bemer e do Marcos, de que vos tinha falado também. Ponto alto, na minha opinião, realmente, o Shine do Corvo foi muito bom, que arrasou completamente os Stus e o Marcos. Depois, uma excelente Swanton do Michael Stu, salvo erro no Mira, se bem me recordo, no Mira. E depois, a parte que interessa aqui, em termos de storyline, quando o Corvo e o Bemer querem ambos fazer o tag no Mira, existe ali um desentendimento claro entre os dois. Devido a esta questão, eles depois acabam por perder o combate, e depois de perderem o combate, o Mira chateia-se também, e portanto o Corvo acaba por ficar sozinho do ringue, e nós percebemos que, além da derrota, se a situação da equipa Wrestling Portugal original já não era fácil, depois deste combate muito mais difícil terá ficado, mas portanto mais à frente já iríamos ver como tudo isto iria terminar, pelo menos para já. De seguida, o intervalo, e depois do intervalo eu vou-vos falar noutra situação que eu considerei, não sei se genial, mas que eu considerei muito bem feita, e que toca um bocadinho aquilo que são os limites do que é realidade e do que é ficção no wrestling, e do aproveitamento que podemos, aproveitamento, neste caso de forma positiva, naturalmente, podemos fazer disso. O Ramon Vegas, no intervalo do show, esteve a oferecer t-shirts, e quando foi a oferecer a última t-shirt, foi ter com o João Basílio. E, portanto, nós sabemos que a parceria, apenas a parceria, nada mais que isto, a parceria entre o Wrestling PT de Salvador e o SmackDown terminou na realidade. Portanto, qualquer fã de wrestling sabe isto. E o que o WP fez foi aproveitar isto para integrar no show. E não há, acho que não há sensação melhor do que nós estarmos num show de wrestling e nos estarmos a perguntar a nós próprios: será que isto que eu estou a ver é verdade? É combinado? Não é combinado? Porque a verdade é que o Ramon foi oferecer uma t-shirt ao Basílio. O Basílio, muito bem, ainda fez aquele coisa de quase aceitar, mas recusou. E, portanto, este segmento resultou muito bem. Acho que o Basílio também esteve muito bem, muito tranquilo no que esteve a fazer, na recusa à t-shirt. E, portanto, isto é aqui um segmento que é real, mas que cruza aqui ficção e realidade. E isto não é fácil, não há muitas ocasiões em que podemos fazer isto objetivamente e fundamentalmente no show de wrestling. E o WP, quanto a mim, muito bem, fê-lo. E, portanto, a relação entre Wrestling PT e SmackDown, neste momento a parceria não existe. Até pode ser que volte algum dia. Portanto, essa questão nem sequer está aqui em debate. Está aqui apenas em debate. Eu acho que tenho a certeza absoluta que o Basílio concorda comigo. Está apenas aqui em debate a decisão de utilizar algo que é real para um show. E isso acho que o WP fez muito bem em fazer. Depois disto, entram o Salvador e o Duarte. E o Salvador convida o Artur Carvalho e o artista formalmente conhecido como Trindade para virem ao ringue e para integrarem a equipa Wrestling PT. O Trindade recusa, porque é o Trindade, e portanto o Trindade não faz equipa com ninguém. É o Trindade, é o maior, não faz equipa com ninguém. Já o Artur Carvalho recusou também, e recusou utilizando também aqui um bocadinho o recurso
a esta ficção versus realidade. Disse ao Salvador que não costuma ver notícias no Wrestling PT e que prefere o SmackDown. Pá, genial na minha opinião também. E portanto, uma ótima justificação para o Artur Carvalho se manter do lado da equipa Wrestling Portugal original. E isto, naturalmente, levou a um combate entre o Luís Salvador e o Duarte Silva e o Artur Carvalho e o Trindade. Volto a repetir, este combate estava num spot do show muito difícil. Na minha opinião, epá, sem ser um grande combate, não foi um grande combate, mas na minha opinião teve aqui um mérito, que foi um combate que nunca deixou de ser entertaining. Portanto, eu acho que o público, se perguntarem às pessoas que lá estavam, acho que qualquer pessoa vos vai dizer que se lembra do combate exatamente por isso. Porque foi um combate que entreteve. Tivemos aqui o Duarte a começar, mas rapidamente, mesmo a Duarte, fez o tag no Salvador. Depois de fazer o tag no Salvador, o Salvador parecia que ia dominar o Trindade, mas o Trindade consegue até dominá-lo e chega a fazer ali um old school a Undertaker. Dizer que o Trindade tem estado de show para show cada vez melhor, pelo menos nesta parte de personagem. Eu, em termos de in-ring, epá, também deve estar melhor. A questão mas não lhe denoto uma evolução brutal, mas já lhe denoto uma evolução muito grande em termos de personagem, uma evolução muito grande em termos de confiança e, portanto, neste momento, o Trindade é uma personagem que o público, a crowd do WP, quer ver. E o Artur também. Estou a falar do Trindade porque estou agora a falar do Trindade. O Artur é a mesma coisa, por razões diferentes, mas exatamente a mesma coisa. E, portanto, o Trindade acabou ainda ali por dominar um pouco o Salvador. O Salvador depois terminou a brincadeira. O Artur e o Trindade aproveitaram depois o facto do Salvador estar fora do ringue, portanto um bocadinho já mais tarde no combate, de estar fora do ringue para ganhar vantagem com o Duarte. No entanto, acabam por cair no fim com, se bem me recordo, não tenho certeza absoluta do que vou dizer, mas com o Duarte a fazer o pin no Artur Carvalho. Tenho quase a certeza, mas não quero garantir a 100%, porque não tenho a certeza absoluta. Mas se bem me recordo foi isto, pin do Duarte no Artur Carvalho. E passávamos à Batalha dos 1000. Eu tenho aqui muita coisa para dizer da Batalha dos 1000, mas já estou a ver que o vídeo já vai em 37 minutos, portanto vou tentar condensar ao máximo, mas uma Rumble é uma Rumble. Eu tenho que descrever-vos isto para vocês perceberem o que foi esta Rumble. Dizer também que quando eu estou a fazer este vídeo, o WP ainda não publicou a ordem de entradas e eliminações, e portanto eu vou fazer isto com a minha memória e com a ajuda das fotos que tirei no show. Se houver aqui alguma incorreção, peço desculpa, mas não tenho elementos para poder fazer, para me fundamentar melhor. Agora, eu acho que isto mais ou menos estará correto. E, portanto, começávamos com o Corvo e com o Trindade, os primeiros a entrar. O Corvo dominou totalmente o Trindade, portanto, naquela primeira parte. Uma excelente característica do Corvo, não é deste combate, mas acho que é uma característica que eu nunca tinha referido, pá, e que eu adoro no Corvo, que é o facto do Corvo conversar com o público. Há quem puxe pelo público, bata com as mãos no ringue, põe os braços no ar. O Corvo não faz nada disso. O Corvo o que faz é falar com o público. O Corvo, se for preciso, está a fazer um sharpshooter e está a conversar com o público que está à direita ou à esquerda. Pá, e isto é excelente, ainda por cima o Corvo é alguém que tem um bom humor e, portanto, faz sempre rir a crowd, e eu adoro esta característica no Corvo. E, portanto, isto referia, porque aconteceu isto quando o Corvo estava em interação com o Trindade. De seguida, entrou o Marcos Vitória, e, portanto, o Marcos Vitória acabou por sofrer o double team do Corvo e do Trindade. De seguida, entrada do Calhau, e vocês, se calhar, estão a perguntar quem é o Calhau. Pensem em Zé de Manteigas e pensem em The Rock e juntem estas duas personagens e tenham o Calhau. E dizer que eu, nos últimos shows do WP,
se alguma reclamação, não é reclamação, mas se alguma, vamos pôr a palavra reclamação, fazia, porque não, agora não encontro outra de momento. Se alguma reclamação fazia em relação ao Zé de Manteigas, era de às vezes já não achar tanta graça, apesar de compreender perfeitamente que as boas ideias se esgotam. Ora, neste show, e realmente eu adorei este show no seu total, não só com o Zé, mas eu adorei este show no total, porque foi um show que me trouxe quase recordações dos primeiros shows do WP que eu ia ver e que ainda tinha, onde ainda tinha aquela sensação de novidade. E isto é como tudo na vida, portanto, eu continuo a adorar o WP. Agora, às vezes falta-me aquela sensação de novidade que já não vem, a verdade é esta, isto é como numa relação. Nós podemos estar com a nossa mulher há 10 anos, se calhar a relação continua excelente, mas há tempos, que são os tempos quando a conhecemos e tudo mais, que já não voltam, que são tempos especiais exatamente por isso. É um bocadinho o que acontece aqui. No entanto, acho que esta volta do Zé de Manteigas, acho que o facto de se ter contado tão boas histórias neste show, ter visto o combate, aquele combate entre o Pegas e o David Francisco, pá, tudo isso me fez quase trazer recordações de quando comecei a ver o WP e quando comecei a ficar completamente agarrado ao que eram os shows do WP, e portanto gostei muito deste show por me ter trazido de novo essa sensação, e uma das pessoas que me ajudou a ter de novo essa sensação foi o Zé de Manteigas e as suas personagens. O Calhau, pá, foi brutal. Ele ainda tentou um cotovelo das pessoas, um people's elbow, e foi eliminado naturalmente de imediato. O Zé ainda voltaria, e com personagens, na minha opinião, ainda melhores, mas já lá vamos. De seguida, Bruno Bemer Brito entrava na Rumble, eliminava, atacava de imediato o Marcos Vitória, depois atacou também o Trindade. O Corvo, nesta altura, ia assistindo, portanto, não se metia, ia assistindo enquanto o Bemer dava cabo do Marcos e dava cabo do Trindade, portanto, deixava o Bemer fazer as suas coisas e colocava-se ali um bocadinho de lado. De seguida, entrava André Mota, o Mota que acabou por imediatamente se tentar proteger do Bemer através do Marcos Vitória. Claro que o Bemer acabou por desfazer o Mota com chops no canto. De seguida, e dizer também isto, que o Bemer foi uma parte, se não tinha sido, como eu tinha explicado ao início, se não tinha sido uma parte muito ativa no Six Man Tag, aqui esteve muito ativo na Rumble, e portanto, excelente prestação do Bemer na Rumble. Ele de seguida, como estava a explicar, portanto, ele dominou o Mota e o Corvo dominou o Trindade. Portanto, existiu aqui quase uma parceria. Entrava de seguida o Artur Carvalho, como sempre a 100 à hora, e portanto foi direto ao Trindade, dizer que ainda não foi desta que vimos o Artur Express. De seguida, Bernardo Barreiros, que vinha com a t-shirt da equipa Wrestling PT, ele na primeira parte não a tinha utilizado, e portanto aqui deu-nos a indicação que estava claramente do lado da equipa Wrestling.pt. Depois do Bernardo, Shinzeki Manteigas Moura, que foi das três personagens que o Zé de Manteigas teve nesta Batalha dos Mil, foi, na minha opinião, e acho que é claro, a personagem mais over. Foi brutal. O Zé de Manteigas fez a entrada à Shinsuke Nakamura, e foi brutalíssimo. Na minha opinião, um dos momentos do show. Foi brutal. Parabéns, kudos ao Zé de Manteigas, que nestas três personagens na Batalha dos Mil esteve muito, muito bem. Eu diria, esteve perfeito. Não poderia ter sido melhor. Foi comedy wrestling da melhor qualidade, na minha opinião. O Shinzeki Manteigas Moura foi eliminado pelo Mota. De seguida, entra o Bira, que tenta eliminar o Mota, e não nos podemos esquecer que Mira e Mota são parceiros nos Renegados, e portanto existiu aqui um bocadinho uma referência àquilo que se passa na APW. De seguida, o Marcos Vitória elimina o Artur Carvalho,
e já estávamos aqui mais ou menos a meio da Batalha dos 1000. De seguida entra Michael Stu, que se associa de imediato ao Bernardo Barreiros. Portanto, a equipa Wrestling PT começava aqui a dominar. De seguida entra o Pégaso, que entra logo de imediato. Portanto, a entrada do Pégaso na Batalha dos 1000 faz-se com um Flying Forearm logo no André Mota. Portanto, uma entrada em grande. E a seguir ao Pégaso, se não estou errado, John Cena, a personagem do Zé de Manteigas, do John Cena, foi também brutal. Fez o You Can See Me, fez o Five Knuckle Shuffle e, de seguida, claro, foi eliminado. Portanto, momentos breves, mas momentos de ouro do Zé de Manteigas. Brutal, excelente, melhor Zé de Manteigas da season, pá, de muito, muito longe. A seguir, entrava o fantástico David Francisco, que ainda antes de entrar participou no momento Kofi Kingston da Batalha dos 1000, ao agarrar o Pégaso. Foi um grande momento ao agarrar o Pégaso, que se aprestava a ser eliminado pelos Stus. Quando ia ser eliminado, o David, que ia entrar, agarrou-o, e portanto, mais uma confirmação desta parceria entre Pégaso e o fantástico David Francisco. De seguida, nós percebemos exatamente depois, quando eles entram em ringue, que o Pégaso e o David estavam a trabalhar em equipa. Os Stus, de seguida, são eliminados. Depois entra o Salvador, que juntamente com o Mota acaba ali quase por destruir o Pégaso no canto. De seguida entra o Duarte, e portanto o Duarte e o Salvador acabam por eliminar o Pégaso. A seguir ao Pégaso vai também o fantástico David Francisco, portanto é eliminado também, e fica neste momento, e aqui será quase o prelúdio ou o momento antes do fim, fica aqui um 4-3, Salvador, Duarte, Bernardo e Marcos contra Corvo, Bemer e Mira, e eles ficam em lados diagonais do ringue. Portanto, ficam a afinar estratégias, cada uma das equipas, em cada um dos lados do ringue. No final, ficam Salvador, Bernardo e Duarte contra o Corvo, e o Corvo é eliminado pelos três, e pela primeira vez, 3 lutadores vencem a Batalha dos 1000. Salvador, Bernardo e Duarte são os 3 vencedores, ou não? Porque o Bernardo, já um bocadinho depois, portanto, existiu ali, quando eles estavam a festejar, quase uma paragem de alguém disse ali, então, mas 3 vencedores, até que o Bernardo tira a camisola e revela estar com a equipa Wrestling Portugal original e elimina o Salvador, para de seguida eliminar o Duarte e vencer a Batalha dos 1000. Portanto, parabéns Bernardo Barreiros, grande vitória, uma excelente Batalha dos 1000, que só não foi o combate do show, porque tivemos um Pégaso frente a fantástico David Francisco, que foi do outro mundo, mas uma excelente Batalha dos 1000, num excelente show, pá, que foi altamente entertaining, foi dos shows que mais me entreteve dos últimos bons tempos. Gostei muito deste show, quanto a mim, melhor show da season, e portanto tivemos aqui mais um filme, mais uma longa-metragem Wrestling PT, uma longa-metragem que, volto a repetir o que disse no início, se vai entrelaçar nas outras longas-metragens, que são os restantes, ou todos os shows da season, e que vão fazer a sextologia da season desta época. Da minha parte é tudo, o vídeo já vai muito longo, já vamos a 50 minutos. Obrigado por terem estado desse lado, vejam toda a programação do SmackDown, passem pelo Wrestling.pt e obrigado por terem estado desse lado. Até para a semana.